quero conversar com Lucas Pollack. Chega aqui, está na externa, foi obrigado a colocar um par de luvas, está em frente à prefeitura. Ô Lucas Pollack, bem-vindo no nosso programa. Chuva que causou muitos transtornos e você rodou com o Jair Correia pela manhã. Conta pra gente, está no ar, a prioridade é sua. Oi, Prado, muito bom dia a você, um bom dia a todos que nos acompanham, pois essas últimas horas aí foram de muito trabalho para a Defesa Civil, equipe da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, porque esse ciclone extratropical que passou por Chapecó causou muitos estragos. Postes caíram, comprometeram toda a rede elétrica, inclusive alguns pontos faltou energia, árvores também caíram. Logo nós vamos mostrar no Balanço Geral uma reportagem bem especial sobre todos estes danos. Mas o número que nós temos atualizado é que mais de 70 famílias receberam lonas, 5 escolas estaduais elas tiveram danos, mas as aulas não foram comprometidas, com exceção de um centro de educação infantil que parcialmente no período da manhã as aulas tiveram que ser suspensas, à tarde já volta ao normal, mas além disso teve muito trabalho. Inclusive nós conversamos com o tenente do Corpo de Bombeiros do Menegate e ele falou como que agiram durante estas ocorrências nas últimas horas. Foram mais aí de 10 a 15 atendimentos relacionados apenas a quedas de árvore. Hoje ainda os trabalhos continuam em relação a esse tipo de atendimento. Houve também muitas ligações com quedas de árvore sobre fiação elétrica, quedas de fios de energia, o qual foi despachado aí a Celesc. Também muitas ligações relacionadas aí à necessidade de lona. Houve procura também pessoalmente no quartel para fornecer esse tipo de material. Então foi orientado as pessoas que ligaram ou quem nos procurou a irem até a sede da Defesa Civil, que fica na rua Xanxerê, aqui em Chapecó, para que pudessem conseguir a lona e cobrir seu mobiliário. Foi instruído para que não subissem, né, na casa, eventual para cobrir telhado, aí, que utilize a lona. 12h01, agora o início da tarde, você está chegando agora, o balanço está começando um giro pelas principais cidades para atualizar a questão do temporal, o ciclone, como muita gente está descrevendo. Eduardo Avenzel, vem para cá, está às margens ali do Rio do Peixe, Rua Irmão Guido Gabriel, né? Bem pertinho da Ponte Antônio Bortolom em Caçador. Meio Oeste, o que você atualiza? Porque eu creio que aonde você está deve estar um frio nessa hora. Diga lá, bem-vinda! Boa tarde, Prado. Boa tarde a todos que nos assistem. Como dizem na minha terra, tá um frio de rengue ao Cusco. E é como tá aqui na beira do rio. Mas no meio oeste, ontem à noite, continuou a chuva e o vento, que também está presente nessa manhã, e amanheceu o tempo seco. E em Videira, aqui do ladinho de Caçador, é a região que está registrando mais problemas aí por conta da chuva e do temporal. Ontem nós mostramos alguns alagamentos, muitas vias que foram tomadas pela água e estavam bloqueadas. Também ontem teve escolas com aulas canceladas por conta disso. E hoje, como nós temos algumas imagens, eles estão fazendo a limpeza dessas vias, então a água já baixou em Videira. Mas também teve alguns destelhamentos ao longo desta noite e registros de muitas árvores que caíram. Tem 15 pessoas que ainda estão abrigadas no complexo Sérgio Luiz Marafon, mas que estão com previsão de ainda hoje ou no mais tardar amanhã retornar para suas residências. Já aqui em Caçador, ontem à noite também a gente registrou muita chuva e muito vento e por conta disso tivemos destelhamentos de cerca de 15 casas, tivemos aí um problema também com curto-circuito em uma fiação da área pública central, que causou alguns transtornos e também quedas de árvores. O coordenador da Defesa Civil, Sérgio, fala um pouco sobre isso e dá um panorama dessas últimas horas. Vamos assistir. Por volta das 20 horas, onde então já tivemos vários chamados, principalmente quedas de árvores, destelhamento e também queda de energia, em virtude aí das rajadas fortes de vento. Tivemos uma situação que a rua foi totalmente obstruída, onde um veículo veio a se chocar com essa árvore no meio da rua.
Felizmente foi só danos materiais. As previsões indicam ainda que esse evento vai continuar no dia de hoje, mas já na madrugada aí há inclusive a previsão de chuva congelada ou até mesmo neve em alguns pontos altos do estado. Grande Bisotão, esse aí é lenda, hein, Caçador? Isso aí é lenda. O Bisotto é a vida inteira trabalhando aí, ex-militar, que inclusive foi um dos socorristas daquela tragédia da enchente de 83, ele estava no socorro lá. Tem história. Então, atenção, grande região, continua essa situação de instabilidade. São 12h04. Balanço geral, que é o quê? Que é a sua participação. Tem algo curioso aí? Você flagrou alguma coisa das últimas horas? Linha do Cidadão. Sem atraso nem demora, fale com a nossa produção. Isso lá, Xandinho do Amor, para atender você. 499-991-50-1482. Manda informação, manda imagem, manda curiosidade, manda algo que você necessite. Manda para cá, para a gente mostrar no Balanço Geral ou preparar matéria em breve, né, minha gente? O que mais temos no jornal de hoje? Tem muita coisa. Roda aí. As rajadas de vento em Santa Catarina já passam de 100 km por hora e nós seguimos em alerta para os vendavais. As próximas horas são críticas em 2 áreas do estado. Eu revelo os detalhes sobre isso e também sobre o frio intenso que está chegando ao nosso estado logo mais na Central do Tempo. Operação da Polícia Federal desarticula esquema criminoso de descaminho de vinhos e contrabando de mercadorias ilícitas. Veja ainda como foi o evento sobre o balanço dos 900 dias de governo do prefeito João Rodrigues. Tudo o que foi investido em várias frentes, mas também os investimentos que vão acontecer daqui para frente. É o nosso Balanço Geral até a 1h20 da tarde, logo após Fabiana Nascimento e o Vermais. E na sequência, a Hora da Venenosa, a maior programação ao vivo da TV aberta para você é na NDTV. Não se perca no tempo, 12h05, hora oficial do Brasil no nosso inverno brasileiro. Ontem eu acompanhava à tarde a internet e uma hora chegou a me dar uma agonia, porque eu lia e assistia os vídeos do meteorologista Peter Scheuer e via a cronologia e a aproximação do ciclone, que era o nosso principal medo ontem. Vinha fazendo estragos do Rio Grande do Sul embora, chegando em Santa Catarina, entrando pelo oeste, e ele gradativamente, a cada meia hora, um pouco mais, um pouco menos, atualizando. E deu em cima da pinta do que ele havia falado. A chegada do ciclone aqui, principal assunto, sem dúvida alguma. Vamos dar uma olhadinha na matéria preparada sobre esse assunto aqui? Coloca no ar, por favor. Olha o cara de moto sendo arrastado lá, ó. Meu Deus. Tá sinistro o negócio aqui. Meu Deus, ó. Meu Deus, já tá feio o tempo aqui no IFAP, ó. Escadeira, temporal aqui, ó. Tá o vendaval aqui em Chapecó, ó. Lá desceu a luz. Palmital caiu uma arvorezinha. Olha como é que mexe lá. É o telhado que tá tampando as lâmpadas, tanto que ele sobe, desce a luzinha. Arrasta ele, ó lá, ó. Ele não consegue, não dá. Tá caindo tudo aqui, ó, no Irani, cara, olha. Tá caindo árvore ali, caiu mais uma. Tá doido, cara. Olha a placa de Maria. Filhão da atenção. Lá chegou a cair todo o estacionamento dos prédios, ó. Olha do lado do prédio lá. Foram alguns minutos que pareceram o eterno. Alguns minutos de um momento de pavor que não terminava.
É ou não é verdade? Muita gente gravou. Parabéns aí ao William que preparou todo esse material que a nossa produção recebeu. Ele preparou essa sequência de vídeos, porque nada melhor do que você ouvir o cidadão e ver a reação dele no momento do susto, porque essa é a realidade. A gente hoje de manhã falava no programa de rádio, eu, William, Ricardo, Jucenei, também o Neomar, a gente falava a respeito dessa situação e muita gente colocando nos comentários nas redes sociais, mas o que o povo fazia na rua naquela hora? Irmão, o povo estava voltando do trabalho, horário de pico, como é que o sujeito não vai para a rua? Ele tem que ir para a rua, ele tem que voltar do trabalho, a vida tem que seguir, só que naquele momento deu a chegada do ciclone. Olha só. Fiação caída por todo lado, árvores arrancadas, marquises derrubadas, garagens derrubadas, placa de publicidade e também placa de referência de estabelecimento comercial voando, toldos e tudo mais, né, minha gente? O vento não deu trégua, a chuva foi realmente cruel. Olha só aí, né, que pararam placas em cima dos veículos, né, minha gente? Olha, você acompanhou, inclusive, o registro daquela jovem no momento em que o vento arrancou a placa do estabelecimento comercial e acertou carros. Giovan Petri, o Dom Giovan, ele tem detalhes, porque ele foi para conversar com a pessoa. Coloca a informação aqui, quero dar uma olhadinha. O vídeo que mais chamou a atenção por conta deste ciclone extratropical que chegou a Chapecó foi gravado nesta direção, aqui na Avenida Fernando Machado. E a dona deste vídeo é a Tailine. Tailine, que horas era esse momento em que você, com o celular, gravou todo o vento, o motociclista tentando escapar da chuva, a placa que atingiu um veículo? Foi em torno de umas 6h15 da tarde. O tempo tava chuvoso, obviamente, mas nada muito forte, vento normal. Até que começou uma ventania muito forte mesmo. A gente via as árvores, parecia que elas iam ser arrastadas. E eu comecei a gravar o vídeo na inocência mesmo, para gravar o tempo. Foi quando a gente começou a notar que as motos, elas pendiam pro lado. Então a gente viu que estava muito forte mesmo o vento. E eu via que os motociclistas, eles tinham muita dificuldade para se manter em cima da moto. Então eles se abrigavam em cima dos canteiros para não serem levados e arrastados pelo vento. Então eles ficavam a favor do vento para conseguir se manter pelo menos de pé, né? E a placa voou do Casa de Maria porque estava realmente muito forte o vento. Graças a Deus não atingiu o motociclista, atingiu um carro, não teve nenhum ferido, mas ela foi parar lá na frente do Banco do Brasil, então foi bem desesperador, um clima assim de terror mesmo. Agora, você estava aqui na porta do posto, quando você gravou? Eu estava na janela do escritório da transportadora. E foi no momento que eu tava quase indo para casa, né? Então eu pensei, vou esperar dar uma acalmada na chuva. Foi quando começou todo aquele vucu-vucu. Eu já tinha visto alguma coisa parecida com um cenário como esse, de vento forte, muita chuva? Não, eu nunca tinha visto nada parecido. Geralmente eu me escondo e ontem eu tava no meio de tudo isso, então foi bem horrível. Eu não tive reação, mas eu via que as pessoas aqui embaixo estavam bem desesperadas. Nunca mais vou esquecer, eu espero não vivenciar. Até ontem de noite foi bem difícil para dormir, porque as previsões não eram legais. Foi bem traumático. Tá bom, Tailine, obrigado pelas informações, obrigado por nos atender. Então aqui está a personagem do vídeo que roda as redes sociais e a gente também teve essa oportunidade de conversar com ela aqui no Balanço Geral. Vídeo que inclusive foi destaque no Fala Brasil hoje de manhã, né, Ângela? Eu assisti várias vezes, inclusive no Fala Brasil, em nível nacional, esse vídeo que tomou conta da internet nas últimas horas, sem dúvida alguma. A agonia do motociclista ali, ó, tentando se equilibrar e parece que arranca o capacete e parece que vai derrubar ele, vai carregar com moto e tudo. Ah, olha a placa, voou, a placa acertou o veículo lá e foi embora com a força do vento. Meu Deus. Vamos fazer jus ao nome do nosso jornal? Vamos fazer um balanço nesse momento do trabalho da Defesa Civil aqui em Chapecó. Eu quero o Lucas Pollack. Lucas Pollack, chega mais, está no ar. Pois é, Prado, depois de vários estragos, vários danos, nós até iniciamos o Balanço Geral falando desse trabalho da Defesa Civil e nós estamos aqui ao nosso lado com o Luciano, que é o coordenador da Defesa Civil. Fala para nós, muito trabalho,
mas também as situações já estão sendo normalizadas, né? A gente até estava comentando, estamos aqui em frente à prefeitura, energia elétrica ali, o pessoal já está também tentando restabelecer os postes, árvores. Como que está esse balanço final e atualizado da Defesa Civil? Boa tarde. Boa tarde, estou orgulhoso de trabalhar junto à Prefeitura Municipal. Foi um arrastão do bem, né? Muitas equipes trabalhando durante o final da tarde, das 18 até as 24 horas. Foram 26 árvores que atingiram residências, que atingiram rede elétrica. Então tava as ruas todas obstruídas. Foi um trabalho muito intenso de desobstrução, em contato com a equipe da Celesc, que trabalharam a noite toda também. Hoje pela manhã já recolocaram 2, 3 postes. A rede de energia está sendo reposta. Foram 4.000 unidades sem energia durante a noite. Nesse momento temos 400 unidades e as equipes trabalhando intensamente até a conclusão. Corpo de Bombeiros atuante, Guarda Municipal fazendo isolamento para ter a segurança da comunidade. Então foi um trabalho bastante intenso, mas já estamos próximo da normalidade agora. Você teve casas que foram destelhadas, famílias prejudicadas, foi distribuído lonas. Como que aconteceu tudo isso? Nós tivemos 78 solicitações de lonas, né? As pessoas levaram para os pontos mais diversos da cidade. Bairro Bela Vista, bairro São Cristóvão, Universitário, então foram bem distintos. O vento ficou na casa dos 80, 90 km por hora, mas em alguns momentos rajadas de mais de 100 km. Essas rajadas nem era muito volume de água, mas as rajadas de vento que provocaram danos, né? Então foi essa a nossa característica. Não temos vítimas, não temos pessoas desabrigadas, desalojadas, estão todos em suas residências. 2 casais apenas, por ser um casal idoso, nós levamos para casa de familiares, né, para eles se sentirem mais seguros, mais confortáveis, mas sem transtornos, sem problemas de saúde. É um trabalho que já iniciou logo após esse ciclone ter passado aqui por Chapecó, né? Exatamente. O trabalho que não é visto é a poda de árvore constante, a limpeza de calhas, a limpeza dos canalões, mas no momento da emergência aparecem situações especiais que se trabalhou intensamente, várias equipes ao mesmo tempo integradas dessa forma. A gente teve um sucesso e já encaminhando aí para a normalidade. Teremos mau tempo ainda até o final do dia, né? Agora esfriando bastante, caindo a temperatura, mas não temos mais previsão de forte chuva, mais a temperatura mais baixando e ainda algumas rajadas de vento está na nossa expectativa. Mas precisando, estamos à disposição, telefone 199 ou 193 Corpo de Bombeiros e o 153 da Guarda Municipal, que é nosso parceiro para chegar às informações e a gente poder atuar o mais rápido possível. Você comentou que o maior problema foi os ventos, né? Qual que é o monitoramento da Defesa Civil nessas últimas 24 horas em relação à quantidade de água que caiu aqui em Chapecó? O volume de água foi 55 milímetros. Nós temos o sargento Wilson Zamboni, trabalhando no radar e nos informando de 30 em 30 minutos. As rajadas de vento, a velocidade, o volume de chuva foi pequeno, 55 milímetros. Mas essa somatória que gerou todo esse transtorno. Para nós finalizarmos então, reforça o número para as pessoas entrarem em contato e também continuar mantendo os cuidados, principalmente daqueles moradores que ainda não conseguiram fazer a cobertura da casa, evitar, né, também subir nesse telhado. Muito bem observado. Nós trabalhamos com uma equipe bastante grande, mas mesmo assim cada um é responsável pela sua segurança dos seus familiares. Continua ventando muito, não tentem subir em casa, colocar telhado, a não ser que seja profissional com equipamento adequado para a gente evitar qualquer tipo de acidente. Número da Defesa Civil? 193 é o nosso contato do Corpo de Bombeiros e 199 Defesa Civil sempre à disposição. Luciano, muito obrigado. Vai lá, o Luciano já está na correria aí, ó, muito trabalho. Ele já estava falando de muitas solicitações chegaram para ele, então esse é o balanço atualizado de todos os estragos que foram causados aqui em Chapecó nessas últimas horas, o trabalho do Corpo de Bombeiros, Prefeitura, principalmente Defesa Civil. Inclusive hoje pela manhã eu e o Jair Correia estivemos pela rua, o Roberto Bortolanza e também o Giovan Petri, e nós preparamos uma reportagem especial sobre tudo isso que aconteceu, postes, árvores caídas, comprometendo rede elétrica, as pessoas prejudicadas e também um grande susto que o motorista levou quando a árvore caiu em cima do próprio veículo. Você acompanha agora. Essa árvore tinha mais de 20 metros e com a força do vento derrubou este poste que comprometeu a rede elétrica em frente à prefeitura. Já na Avenida Porto Alegre, a grade de proteção de uma residência desabou. Próximo dali, na rua Florianópolis, galhos de uma árvore também caíram sob a fiação elétrica e no estacionamento de um prédio. Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento foram as principais causas destes e outros danos em Chapecó.
destelhamento, placas soltas, telhas de alumínio pegando em rede de energia, árvores caindo sobre rede energizada, como aqui deu para observar. Celesc trabalhou intensamente na manutenção onde era possível, as equipes do CEINFRA na retirada de árvores da pista junto com o Corpo de Bombeiros. Trabalhamos até aproximadamente às 24 horas de ontem nessa manutenção. Essa casa é no bairro Passo dos Fortes. As telhas foram ao chão. Próximo dali fica o Centro de Educação Infantil Municipal Aquarela. Devido ao destelhamento de algumas salas, as aulas foram parcialmente suspensas. Apenas algumas crianças foram atendidas. Estamos fazendo limpeza, organização. No período da manhã, então, as famílias que necessitaram de atendimento, a gente atendeu em parte da ala. E vamos tocar os trabalhos normais à tarde. Aqui o parquinho ficou comprometido. O vento chegou a inclinar essa árvore em cima dos brinquedos. Situação que a Defesa Civil também foi informada. E por onde o vento passou deixou muitos moradores assustados. Um barulho em cima da casa que vinha os brasilites ali dos vizinhos, ali em cima da casa, cheio de brasilite em volta. Você já tinha visto presenciado um vento tão forte igual? Não, igual ontem não. Assim... Parecido sim, mas igual ontem não. Eu me assustei, né? Faltou luz, daí eu não consegui achar a vela, essas coisas, né? Sabe como é que é na hora? Foi forte, o vento foi muito forte. Apesar que não deu muito estrago, mas foi forte, né? Faltou luz na hora e, né? A gente ficou bem preocupado, né? Aqui na Rua Brusque, na divisa com o bairro Bela Vista e o bairro Alvorada, a prefeitura já está fazendo a limpeza. É porque uma árvore caiu em cima da rede elétrica, o que deixou toda a rua e parte do bairro sem energia, e também essa árvore caiu em cima de um carro. E no momento, o motorista estava dentro do veículo. Está muito forte vento também, eu estava dentro de carro. E eu não podia sair, eu também não podia entrar dentro, eu ficava dentro de carro. E depois de um tempo, 2 minutos, e isso estava caindo em cima do carro, porque o carro estava aqui. Ele não teve ferimentos, mas a frente do carro ficou destruída. O Angelino mora ao lado e conta como foi no momento da ventania. Mas foi um tufão só, sabe? Deu aquela pegada forte, rodeou todas as árvores ali. Mais ou menos quanto tempo levou isso? Mas isso aí, o que foi o quê? Uns 2 minutos, 3 por aí? Já tinha visto algo antes? Não, daquele jeito aí não. E foi aquele atropelo de nós. O Sadi tem um comércio na esquina e relata que outros veículos ficaram no caminho. Foi muito forte, né? Foi muito forte. Os caras que estavam passando na rua chegaram a parar, né? Uma que a árvore caiu e a outra que esse pinheiro também, aí, que fica aí na frente, aí ele joga muito gaio, né? Os caras pararam, escureceu tudo aqui, né? Na hora, né? Muito vento, muita chuva, né? A quinta-feira será assim. De limpeza e trabalhos de liberação de vias para voltar ao normal após o ciclone extratropical que passou por Chapecó. A hora do pavor, o segundo parece minuto, né? Na hora que você está apavorado, que você está ali apreensivo, na incerteza do que pode acontecer com o seu patrimônio, com a sua própria vida, um segundo parece uma eternidade. Porque a agonia judia, a incerteza do futuro, ela apavora e estrago para todo lado, né? Você acompanhou o subtenente Henning falando? É de 55 milímetros nas últimas horas. Então, juntando com os 145 milímetros entre segunda e terça, e um pouquinho de quarta-feira ali, dá para dizer que já choveu aproximadamente 200 milímetros aqui em Chapecó, de segunda-feira até agora. Bom, sobre esse fenômeno que passou por aqui, conversamos com o meteorologista Peter Scheuer para entender o que aconteceu e, principalmente, se poderemos ter novos eventos iguais ou até mais intensos. Coloca o Peter Scheuer no ar aí, por favor. A formação de um ciclone extratropical. Esse ciclone, ele disparou uma linha de instabilidade severa, que nós chamamos de derecho, que é uma linha de instabilidade que tem tempestades agrupadas e que vem com um potencial violento para estar trazendo fortes rajadas de vento, chuvas intensas no curto espaço de tempo, granizo
e bem pontualmente pode trazer destruição. E trouxe até alguns locais com destruição que ainda tem que ser avaliado se foi tornado ou se foi microexplosão. Mas foi uma linha de instabilidade bem forte que passou aqui pela nossa região, que foi responsável por trazer esses ventos aí que passaram dos 90 a 100 km por hora. Isso aqui é só uma prévia do que ainda está por vir. Vai ainda ter bastante eventos de tempo severo, eventos que podem ser mais fortes do que esse que a gente teve, com a influência do El Niño. Então, isso aqui é só o começo do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Provavelmente que nos meses de agosto, principalmente setembro, outubro e novembro, o excesso de chuva vai ser mais representativo. As tempestades elas vão ser mais frequentes e os impactos dessas tempestades, os transtornos, é mais generalizado ainda. Pega uma área maior. Então, provavelmente que vai ter mais transtorno nos próximos meses com relação a temporal e tempestade. Hoje, para mim, ele falou de manhã no rádio assim, com a chegada da primavera, tende a piorar. Ele foi curto, grosso, claro, extremamente cristalino, como diz o caboclo. Com a chegada da primavera, que começa ali depois de 20 de setembro, já chega a primavera, as últimas semanas do 9º mês do ano. Então temos aqui a segunda quinzena agora de julho, temos o mês de agosto todo, que é o mês de muito vento, aqui na nossa região, essa parte do inverno de agosto é muito vento, e aí já amarra com setembro a chegada da primavera e a situação que pode se complicar ainda mais com esse tipo de evento climático que acompanhamos nas últimas horas. O ciclone também deixou unidades consumidoras sem energia elétrica, também com a quantidade de telhado que arrancou, de árvore que caiu, a Celesc não parou 1 minuto de trabalhar. Eu quero conversar, eu vou até diretamente ao escritório aqui do André Curtarelli, que é o responsável pela Celesc, não só para Chapecó, mas para toda a grande região aí. Se eu não me engano, são uns 20 municípios, mais ou menos, né, Curtarelli, aí, da nossa região. Boa tarde, bem-vindo. Faz um primeiro resumo para a gente dessa correria de vocês aí para restabelecer o fornecimento de energia elétrica para o povo. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo Prado. Obrigado aos amigos do Balanço Geral. Na verdade, são 42 municípios abrangentes aqui da nossa região. Tu falou bem, Eduardo, nós tivemos aí uma região prejudicada já desde segunda-feira pelas chuvas, né? Bastante chuva. E ontem nós tínhamos essa previsão meteorológica do ciclone, que acabou se confirmando, e com isso, mesmo com o nosso planejamento, nós já tínhamos um plano de ação, né, pronto, e as equipes já estavam contingenciadas, mas mesmo dessa forma, foi muito intenso e muito severo. Então, nós conseguimos, no pico, na falta de energia, nós tínhamos cerca de 75 mil unidades consumidoras. A gente conseguiu fazer manobras aqui pelo telecomandadas, né, que a gente fala, e a gente conseguiu reduzir esse número para 50 mil. As equipes, logo que elas começaram a trabalhar, elas começaram a restabelecer os troncos, que a gente chama, né, grandes volumes de unidades consumidoras, e nós chegamos às 11 horas da noite com cerca de 15 mil unidades consumidoras. As equipes não pararam, tá? Elas trabalharam a madrugada toda, porque hoje tinha essa previsão de chuva. Então, a gente optou por continuar a madrugada, e hoje de manhã nós tínhamos ainda cerca de 4 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. O nosso grande problema agora é a quantidade de árvores que tem ainda sobre a rede, que aí é um serviço mais pesado, né? Porque aí você arrebenta cabo e derruba poste. E esse acaba sendo um serviço mais demorado. Temos alguns pontos isolados ainda na região urbana das cidades, mas o grande volume agora está nos interiores, né? Onde é mais difícil para chegar. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros tem nos ajudado muito para conseguir abrir o caminho para que as nossas equipes consigam chegar para poder atender a todas as unidades consumidoras. Curtarelli, Chapecó foi a cidade com mais problema que apresentou, ou tiveram, de repente, outras cidades menores que também gerou dor de cabeça aí? Afinal de contas, como você bem atualizou, eu me apavorei. Eu achei que era 25 municípios, mais ou menos, de abrangência. Você me fala em 42, é o dobro do que eu imaginava. Então é uma área muito grande de muito trabalho.
Sim. Chapecó, por ser a maior cidade da região, o volume de serviço acaba sendo maior. Mas nós tivemos problema em todas as cidades, né? Foi um ciclone que acabou passando em toda a região e, com isso, o problema foi sistemático na região como na totalidade, né? Eu recebi agora informações do pessoal lá do sul do estado que agora está chegando vento forte lá também. Então, esse ciclone ele ainda não perdeu a intensidade, ele está se deslocando e a gente torce para que acabe indo logo para o mar e que resulte na menor perda de dano possível, né? No menor dano possível. Mas nós tivemos toda a região aqui atingida e quando nós temos pontos isolados, né? Quando acontecem aqueles temporais isolados, a gente desloca as equipes de outros locais para ajudar. E numa condição como essa, nós não temos como fazer isso. Então, nós colocamos, está todo o nosso contingente na rua, tá? São 27 equipes pequenas, né? Equipes de caminhonete e 7 caminhões, que são equipes pesadas para fazer troca de postos, troca de transformadores e alguma emenda de cabo também que tem um vão maior. Nós, infelizmente, a chuva está persistindo, né? Pela nossa previsão, ela vai persistir no dia de hoje, isso acaba atrapalhando um pouco, mas a nossa ideia é recompor na totalidade ainda no dia de hoje. Nós entendemos, né, a falta de energia elétrica ela é muito prejudicial, seja para o comércio, para a indústria, para a residência, mas algumas coisas elas acabam não combinando, né? Vegetação próxima à rede, principalmente nos interiores, é o que nós mais temos. Eucaliptos que acabam caindo e o eucalipto caindo, ele acaba, inevitavelmente, ele derruba a rede e em alguns casos, como nós temos hoje, derruba os postes também. Nos núcleos mais urbanos, aqui, Chapecó é uma cidade que cresce verticalmente e daí, aliado a isso, nós temos muitas construções. E com isso, temos muitos objetos que também acabam indo para a rede de proteção. Ontem nós tivemos muitas redes de proteção dos prédios que foram para a rede e acabam danificando. Cabo de telefonia, que também é um problema que nós temos hoje no Brasil como um todo, né? Mas aí eu estou especificando aqui em Chapecó, que por vezes as empresas de telefonia deixam solto e ele acaba enrolando e também acaba prejudicando o sistema elétrico. Então, note que às vezes, se nós fizermos a nossa prevenção, depois, quando acontece isso, o trabalho é bem menor. E o transtorno que se causa para a sociedade também é bem menor. Então, cada um fazendo o seu papel, a gente consegue reduzir, e aí eu falo aqui em nome da sociedade também, né? Reduzir essa drástica interrupção do sistema elétrico, porque para nós também é muito ruim. Cortarelli, obrigado pela tua participação, eu sei que você está cheio de trabalho aí, e você sabe, o Balanço Geral sempre à disposição para informar a comunidade, Cortarelli. Da mesma forma, Eduardo, eu agradeço muito a oportunidade de nós podermos nos comunicar com a população e a Celesc está aqui à disposição de todos também. Forte abraço a todos. Valeu, André Cortarelli, é o homem que comanda a Celesc por aqui. Agora, o que ele falou é uma coisa muito séria também, essa questão de resíduo, de resto de cabo pendurado em poste. Se você passar aqui na Marechal Deodoro da Fonseca, aqui perto do Colégio Irene Stonoga, você pensa que colocaram uma rede de pesca ali e foram cortando a rede de pesca e deixaram só os principais fios da rede, mas não é. São pedaços de cabo de transmissão, ou telefônica, ou de internet, ou do caramba 7. Aí bate o vento naquilo lá, aquele resto de cabo balança, enrola na rede lá em cima, dá um curto-circuito, vira um capeta que incomoda a vida de todo mundo. E quem colocou o cabo não tira. Quem foi lá e arrebentou, por algum motivo, ninguém mais voltou para arrumar. Isso virou rotina aqui em Chapecó. É rotina aqui em Chapecó esse problema. E depois a gente não sabe por que tem tanto transtorno cada vez que dá um vento forte e tudo mais. 28:01. Tem alerta também para os moradores de Chapecó sobre falta d'água. A Casan, Companhia Catarinense de Água e Saneamento, ela informa que devido ao vento, à chuva, o abastecimento está interrompido nos bairros Paraíso, aqui para cima da NDTV sentido leste, e São Cristóvão, lá para a área mais oeste-norte, né, minha gente? O que aconteceu? Deu queda de energia, complicou o serviço de bombeamento e aí
compromete a preparação da água para poder chegar na tua casa. E então o pessoal está reestabelecendo, ajustando tudo certinho e a companhia orienta a população uso econômico da água nesse momento até normalizar todo o abastecimento devido também ao temporal. Defesa Civil Regional de Xanxerê, o pessoal tá lá na calculadora e no bloquinho, tá anotando prejuízo, verificando estrago. Região ali da Associação dos Municípios do Alto Irani, a AMAI, o pessoal assustou bastante, hein? Coloca os detalhes sobre esse assunto aqui no ar, por favor, vai. A chuva chegou acompanhada de muito vento, como mostra esse vídeo gravado em Xanxerê. Em Vargião, tendas de um canteiro de obras da construção de uma grande empresa ficaram destruídas. Os bombeiros e a Defesa Civil removeram árvores que caíram em 7 rodovias, sendo 5 estaduais e 1 federal. É importante dizer que até o momento nós temos diversas rodovias que foram interditadas na nossa região, a exemplo da SC 480, nos municípios de São Domingos, Ipuaçu, Abelardo Luz, Ouro Verde, e também parte da rodovia BR 282 entre Faxinal dos Guedes e Vargião. Até o momento tivemos diversas quedas de árvore em vários municípios da nossa regional, bem como mais de 18 mil edificações sem energia na noite de ontem. Obrigado, eu, Luciano Peri, que é coordenador da Defesa Civil para a região lá do Alto Irani. Extremo Oeste não foi diferente. A chuva causou estragos, transtornos, vou à redação. A redação integrada, Portal ND+, aqui à minha esquerda do vídeo. A nossa redação de telejornalismo produção, aqui à direita nos computadores, aonde nesse momento aqui está só o equipamento, porque o Alexandre está aqui, a Maria está lá dentro, eu estou apresentando o balanço, a Ângela está lá coordenando todo mundo, né? Então atualiza da nossa redação integrada, diga lá, coach. Tudo bem, Prado? Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. A chuva não dá trégua. Lá na região do extremo oeste do estado, muitos municípios ainda estão contabilizando os prejuízos deixados por essa tempestade. Começamos por Tigrinhos, você pode ver nas imagens que a chuva arrancou árvores, também telhados de casas, tanto na cidade como no interior. No interior, os 3 galpões em comunidades ficaram totalmente destruídos, inclusive a fachada de uma loja voou inteira durante a tempestade, isso lá no município de Tigrinhos. O segundo município atingido lá no extremo oeste é o município de Iraceminha, que inclusive está em situação de emergência ainda do domingo por conta da chuva de granizo que deixou estragos principalmente no interior. A chuva de ontem causou alagamentos na cidade, a prefeitura precisou auxiliar os moradores, lá não há desabrigados. Seguimos o nosso giro também por Flor do Sertão, outro município que está em situação de emergência, também registrou prejuízos, árvores foram arrancadas, até uma delas atingiu um veículo que estava estacionado, mas lá também não há desabrigados e a Defesa Civil ainda está contabilizando os prejuízos. No extremo oeste, ainda no município de Itapiranga, a Defesa Civil monitora com preocupação o nível do Rio Uruguai. O município também registrou prejuízos por conta da chuva. Vamos entender o que disse o coordenador da Defesa Civil. Estamos aí fazendo o monitoramento do Rio Uruguai, que até o presente momento tem a elevação de 8,82 metros, aí acima do nível normal. Ele está subindo 2 centímetros por hora. A nossa Defesa Civil aqui de Itapiranga está fazendo publicações aí na página do Facebook Defesa Civil. Para quem quiser estar acompanhando aí o nível do rio, as publicações são feitas oficialmente via lá. Então, tivemos alguns danos aí na nossa região, aí, com deslizamentos de terra, estradas interditadas, também tivemos algumas interferências aí no setor de água, né, o qual teve alguns locais aí onde a tubulação estourou, mas o nosso setor de água aí está já normalizando aí a distribuição. Também, com relação às estradas, tivemos ampla atuação do setor de transportes, né, e setor de urbanismo aí para fazer a retomada dessas estradas aí, e também o setor de urbanismo trabalhou intensamente aí para fazer a limpeza de bueiros, enfim, e também as nossas encostas aí que nós tivemos deslizamento, fomos fazer a verificação aí desses locais aí
para ver se era necessário fazer uma interferência com máquinas ou simplesmente a proteção dessas encostas com lona, né? Como o coordenador disse, eles monitoram, então, junto com o Corpo de Bombeiros, o nível do Rio Uruguai. E por conta desse nível está alto, a travessia da balsa entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e também Itapiranga, aqui em Santa Catarina, foi suspensa. Ainda não há previsão de voltar. A travessia por lanchas também foi suspensa devido ao perigo. Hoje à tarde não deve voltar e sim o serviço deve retornar apenas amanhã. Portanto, a travessia da balsa que liga Santa Catarina, Itapiranga, em Santa Catarina, a Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, está suspensa. Prado, eu volto contigo ao estúdio. Obrigado, Alexandre. Fica suspensa porque a chuva continua, fraca, mas continua, só que o volume de água que está popularmente indo Uruguai abaixo vai complicar ainda mais em Itapiranga, né, Jair? Lá em Itapiranga acumula e sobe, está subindo cerca de 2 centímetros por hora. Lá o Rio Uruguai. Complicada a situação por lá. Quero voltar a Caçador, coloca a Duda Wenzel aqui. Quero voltar para Caçador, ela já está preparada lá. Ô, Duda, conta uma coisa aí. Teve uma casa atingida por uma árvore. Como é que é essa história? Atualiza pra gente aí, por favor. Isso aí, Prado. Agora eu volto com informações dessa casa do bairro Bom Sucesso, aqui de Caçador, que ontem à noite foi atingida por uma árvore. A senhora estava em casa com a sua neta e o seu marido quando um pinheiro cedeu e caiu sobre a residência. Ela ficou machucada, teve ferimentos na cabeça e nas mãos, foi atendida no hospital, mas passa bem. A dona Fátima, essa mulher que é dona da casa, falou com nós e contou um pouco mais sobre como foi essa situação. Só que eu não imaginava que o pinheiro ia cair em cima da minha casa, né? Porque ele estava lá do outro lado, né? No pátio do vizinho, lá perto do pátio do vizinho lá. E eu não imaginava que o pinheiro ia cair. Quando começou o vento, eu estava na cozinha com essa aqui, eu tinha terminado de fazer a janta, né? Tava servindo essa aqui. E só deu tempo de eu pegar o pratinho dela e dizer, não, deixa esse prato aí, enfiei ela debaixo da mesa, por questão de segundos desabou. Parece que foi Deus mesmo que, né? Foi por Deus, porque, né? Porque se nós ficar ali, eu e ela, nós tínhamos morrido eu e ela. Prado, essa família perdeu boas partes dos móveis também, algumas roupas por conta da chuva que acabou entrando na casa e eles estão precisando de doações. Quem puder ajudar, pode contatar a dona Fátima pelo 499-9936-0604. Volto contigo. Obrigado. E sai desse vento aí que você não vai fazer bem para tua saúde, não. Escapa do vento que a coisa tá pegando lá.